Com vocês, espero que estejam bem. Eu sou a professora Natália, da disciplina de Tecnologia, e hoje nós vamos falar sobre liberdade de expressão. Vocês sabem o que é liberdade de expressão? Esse termo ele se refere à livre manifestação de diferentes vozes, ou seja, independente da condição social da pessoa, ela tem direito a manifestar a sua opinião. Então, não importa se ela concorda ou discorda de algum tema, algum assunto, enfim, ela tem esse direito de expressar a opinião dela. Só que é importante que a gente respeite os pontos, né, de discordância ou de concordância, principalmente de discordância, né, que nós sabemos que atualmente são produzidos muitos discursos de ódio na internet por conta de questões políticas ou qualquer outra questão social. Então, mesmo que nós não concordemos com certo assunto, a nossa opinião ela pode ser discordar, podemos sim falar, mas sempre respeitando o outro. Outro detalhe importante: a liberdade de expressão é uma das razões para que haja um governo democrático. Então, todo governo democrático ele vai sempre prezar pela liberdade de expressão. Aqui eu coloquei para vocês duas imagens. Essa primeira a gente tem de uma moça, eu não sei bem o nome desse equipamento, mas vamos falar que seja alto-falante. Não tenho certeza se esse é o nome correto. Nós percebemos que ela está numa luta, né? Ela está com o braço esticado no movimento de força, vamos, e está falando alto para muitas pessoas através desse instrumento. Na segunda imagem, a gente tem uma pessoa trancada, né? Essa pessoa aqui de azul seria a nossa voz. Ou seja, a voz dessa pessoa, ela está trancada, não está sendo permitido de falar. A gente observa que nós temos aqui na imagem o desenho de uma cela, né? Cela de presídio e tal, que está fazendo o fechamento entre os lábios. E lá no fundo da boca, a gente tem a voz presa. A presença da liberdade de expressão na lei é uma conquista de toda a humanidade, pois apoia os direitos fundamentais das pessoas. Por isso, a ideia da livre manifestação de pensamentos faz parte de legislações da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. São discutidas nessas convenções internacionais sobre a questão de legislação dos países, sobre impostos, e ela é uma instituição que preza muito pela a liberdade de expressão. Quem garante a nossa liberdade? Bom, quem garante a nossa liberdade é a Constituição Federal. No caso aqui do Brasil, nosso país, a Constituição Federal garante a nossa liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e manifestação de ideias. Existe limite para a liberdade de expressão? Existe. Existem limites para esse direito, em especial quando ele ferir outras garantias fundamentais estabelecidas pela Constituição. Então, nesse contexto, nós podemos lembrar lá do artigo 5º do inciso 10º, que afirma ser invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Ou seja, é proibido, né, a gente ficar denegrindo uma pessoa, xingando, falando mal dela em rede social, certo? E principalmente de expor fotos dessa pessoa, tá? Sem que ela tenha autorizado. Não podemos fazer isso, porque depois a gente pode vir a ter que responder por isso como sendo um crime. Em outras palavras, a liberdade de expressão ela não implica na admissão de ofensas, nem de calúnias, invasões, danos materiais ou morais sem uma punição, ok? Para tanto, também fica proibido a gente vedar o anonimato. Então, a Carta Magna, lá da nossa Constituição Federal, ela exige que quando expressemos, né, o nosso pensamento,
a gente se identifique. E se vamos pegar também o pensamento de terceiros, de outras pessoas, a gente precisa dar o crédito lá, colocar o nome de quem escreveu tal conteúdo. Além de garantir os créditos sobre uma opinião, essa determinação ela serve para que o autor seja contatado posteriormente, caso suas ideias tenham excedido os limites e invadido a privacidade de outras pessoas. Então, às vezes a gente compartilha de um pensamento e aí a gente vai lá e coloca aquele pensamento, mas na verdade talvez ele esteja infringindo a lei. Por isso é importante também que a gente coloque lá os créditos de quem é aquele pensamento. Porque daí nós também nos resguardamos, né, de qualquer tipo de problema com a justiça relacionado a isso. Bom, quais são os limites da liberdade de expressão na internet? Tanto a liberdade de expressão quanto seus limites são os mesmos na esfera online ou offline. Vai ter um segundo exercício que nós vamos fazer, que a gente vai entrar de uma forma mais aprofundada sobre os limites da liberdade de expressão na internet. Embora o ambiente virtual possa dar a falsa sensação de anonimato, sendo visto como terra de ninguém, as leis continuam valendo. Quem utilizar a rede para manifestar insultos, mentiras, discursos de ódio e outras mensagens que incitem à violência está sujeito às punições previstas na legislação. Aí tem um artigo do Felipe Costa Rodrigues Neves e da Isabel Cortellini. Eles são juristas e também jornalistas. Então, no artigo que tem o nome de Liberdade de Expressão em Tempos de Internet, eles colocam a seguinte frase: vale a máxima de que o seu direito termina quando começa o do outro. Então tem uma fala deles também aí, entre aspas, muito importante. A liberdade de expressão, apesar de fundamental e importantíssima, como meio de garantia e desenvolvimento da nossa democracia, não pode ser utilizada como desculpa para a prática de crimes e atividades ilícitas. A gente tem visto ultimamente aquela questão também das clonagens, né? Aí a pessoa pega os nossos dados lá no WhatsApp e fica pedindo dinheiro para as pessoas que estão inseridas na lista telefônica. Então, tudo isso é crime. Essa é uma atividade ilícita no meio digital. Na verdade, é um crime, né? Outro detalhe também é os dos discursos, né? Que incitam a violência contra a mulher, ou enfim, contra o homem, as crianças, qualquer tipo de discurso que incita a violência. Calúnia, injúria, tá? E até mesmo os discursos de incentivo ao terrorismo. Então, tudo isso não pode, tá? A pessoa que começa a publicar esse tipo de discurso na internet, ela pode vir a sofrer punições muito severas com a justiça. Ah, mas eu sou menor de idade. A sua família responde e talvez você venha ter que passar um tempo em alguma fundação, algum abrigo para crianças, né, e jovens infratores. Enfim, não vai ficar sem ter punição só porque é menor de idade, gente. Hoje em dia isso não existe mais. Vamos voltar aqui na frase dos juristas. O seu direito termina quando começa o do outro. E aí de atividade, nós vamos para o livro de vocês, Currículo em Ação. Atividade número 1, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, para mim, vocês vão completar essa frase preenchendo cada uma dessas estrelinhas aqui. Então, nós temos uma estrela na cor azul, outra na rosa, na cor amarelo, na roxa, na verde. Cada uma dessas estrelas, vocês vão completar com palavras diferentes que nós poderemos colocar aqui na frente desse Bom, atividade 1.2. A partir do que escreveu nas estrelas, formule uma frase sobre o que é liberdade de expressão. Aí vocês vão escrever a frase toda aqui. Vocês podem escolher uma das palavras, tá, que vocês colocarem aqui nas estrelinhas para
formar a frase toda e escrever aqui no 1.2. Lembrando que mesmo que vocês tenham que escolher uma palavra só, é para completar todas as estrelas. Essa atividade ela está na página 274, a das estrelas, e a de completar a frase na 275. Lembrando que o meu livro, como eu utilizo ele online, dá uma diferença na questão do número das páginas em relação ao de vocês, tá bom? Deixa eu só dar uma verificação. Bom, no livro impresso, ela vai ser página 272, a das estrelas, e depois 273, a de completar a frase. Terminando de fazer essa atividade, nós vamos passar para a atividade 2.1. A atividade 2.1 é sobre conheça seus direitos e deveres. Antes disso, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês de um texto que tem para conhecimento aqui sobre a nossa Constituição Federal. A internet tem sido um campo fértil para a propagação de ataques a pessoas e instituições, ofensas e discursos de ódio. Várias empresas criadoras de redes sociais e aplicativos de comunicação, bem como toda a sociedade civil tem debatido sobre os limites da liberdade de expressão. Mas, afinal, há limites para o que diz a Constituição Federal no seu artigo 5º, onde se lê: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Bom, então, diante desse texto e dos slides explicativos que eu comecei o vídeo falando para vocês, agora vocês vão fazer a atividade 2.1. Direitos. Um direito protege pessoas ou grupos de injustiças. Permite às pessoas crescerem na plenitude das suas capacidades e tornarem-se membros ativos da sociedade. É uma responsabilidade que cada pessoa ou grupo tem em relação aos outros. Tem a ver com o respeito de si próprio e dos outros. 2.2. Você sabia que um direito cria uma obrigação moral e jurídica que as nações e as pessoas devem cumprir? Vocês sabiam disso? A partir das palavras a seguir, quais delas significam seus direitos e deveres na internet? Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Eu tenho duas colunas. A primeira, educação, segurança pessoal, liberdade de expressão, privacidade, respeito pelos outros, direito de resposta. Segunda coluna, propriedade, autoria, ambiente seguro, acesso à informação, informação confiável, participação, divulgação. Aí vocês vão completar se é direito ou se é responsabilidade. Aquelas palavras. A primeira coluna, lembrando que tá tudo bagunçado. Tem palavra da primeira coluna que é da segunda, tem palavra da primeira que é da primeira, palavra da segunda coluna que é da segunda.